para a conversa que Deus quer ter com você nessa tarde, sobre você escolher o futuro. Provérbios capítulo 31, versículo 25. Esse provérbio é aquele que apresenta a estrutura de uma mulher, mas sem dúvida nenhuma, isso pode e deve ser repartido com o seu coração. Provérbios capítulo 31, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Reveste-se de força e dignidade, e sorri diante do futuro. Escolha o futuro. Seu coração está preparado para receber uns apontamentos de Deus nessa tarde? Eu acredito que você veio aqui para receber algo de Deus. Você não vai sair daqui de mãos vazias se seu coração estiver aberto. Eu oro então nesse momento e convido você para orar comigo também. Poderoso Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, tão feliz, satisfeito, porque o Senhor tem ouvido nossas orações. Obrigado pelo grande livramento, obrigado pela grande obra que o Senhor tem realizado na vida do Diego, Pai. Nós apresentamos a vida do parente da Elaine. Faça a mesma obra naquela vida, Senhor. O mesmo quebrantamento, a mesma entrega, a mesma cura, a mesma restauração que houve na vida do Diego, seja também encontrado na vida deste homem, ó Deus, que tem um filhinho de 2 meses de idade. Agora, Pai, nós estamos aqui. Há uma sede do nosso coração de receber um direcionamento do Senhor para a nossa vida, Deus. Deus, vem trazer apontamentos, na medida que cada mente, cada vida, cada alma, cada espírito precisa nesse momento, Deus. É o nosso momento com o Senhor, é o nosso momento ali no Santo dos Santos, onde o Senhor revela a Tua vontade para nossas vidas, e nós temos a certeza de que ela é boa, agradável e perfeita para nós. Nós oramos com essa expectativa, Deus, de que algo bom o Senhor tem para nós nessa tarde, na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma geração que está surgindo com autoridade e poder. Há um futuro querendo desapontar no seu coração, desabrochar. Há um futuro batendo na porta do seu coração, no seu ambiente de racionalidade, pedindo licença. Deixa trazer algo novo, deixa o futuro acontecer. Existem grandes benefícios quando nós olhamos para o futuro sob a perspectiva da cruz. Há muitos benefícios quando nós olhamos para o futuro e em termos de futuro, Jesus está conosco. A Bíblia fala que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Olhar para o futuro sem olhar com Deus, ou para Jesus, é entrar num ambiente de muita angústia, é entrar num ambiente de incertezas. Mas quando nós olhamos para o futuro, na perspectiva de Cristo, olhando para a cruz, existem benefícios que imediatamente eles acontecerão na nossa vida de forma muito natural. Por exemplo, quando a gente olha para o futuro, olhando para Cristo, nós conseguimos caminhar aqui neste mundo com mais segurança. 1000 pode cair do seu lado, 2000 do outro lado, e você vai continuar firme, porque você está olhando para o futuro, e ainda que todas as coisas estejam pintando um cenário ruim, você está olhando para o futuro, mas você está olhando para um futuro na perspectiva de Deus, então você anda nesse mundo com segurança. Outro benefício, você ousa, você se torna uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa, porque você sabe que não são as circunstâncias que vão impedir você de avançar, mas são as promessas que Deus tem para a sua vida no futuro, que fazem com que você ouse. Outro benefício, você passa a caminhar por fé. Isso fica muito mais evidente na sua vida, isso fica muito mais claro, fica fácil para você ver, fica fácil para as pessoas verem que você está caminhando por fé. Você começa a ter uma fala, uma comunicação positiva. Não é aquelas pessoas que dizem assim, não, mas olha o mundo como ele está, olha as coisas como estão.
tudo vai acabar em ruína, tudo está indo de mal a pior. Não. Você passa a ter uma comunicação positiva, as palavras que fluem dos seus lábios, da sua boca, passam a ser palavras boas, porque a Bíblia já diz que a gente fala das expectativas que estão dentro do nosso coração. É como se a boca fosse o espelho do nosso coração. Tudo aquilo que é gestado aqui dentro, fica para fora. Mas como você está olhando para o futuro, olhando para as perspectivas de Cristo, a sua comunicação muda. A maneira de você falar com as pessoas, a maneira de você dar destino para situações e para coisas, elas se tornam diferentes. Quando a gente olha para o futuro na perspectiva de Cristo, nossos dias não são desperdiçados com preocupações, com aflições. A gente passa a experimentar uma paz, aquela paz do entendimento, quer dizer, que excede o raciocínio. A gente começa a experimentar uma força renovada a cada manhã, porque a gente começa a receber daquilo que a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida, então a nossa força, ela é renovada a cada manhã. Você caminha com mais satisfação neste mundo. Você não olha para aquilo que está faltando, você olha para aquilo que pode suprir você. Porque se você olhar para aquilo que está faltando, a gente tem falta de tantas coisas, que vão de coisas que chegam a ser absurdas, como, por exemplo, ter um celular novo, para coisas que são muito importantes, que é para ter uma pessoa do nosso lado, para dividir a vida para o resto da vida, que é para ter filhos saudáveis, filhos educados, filhos que são para nós como flechas, filhos que vão mais longe do que nós fomos. Então, quando nós olhamos para o futuro, na perspectiva de Cristo, abre-se uma janela de possibilidade muito grande na nossa vida. Ao que quando nós olhamos para o futuro, sem a perspectiva de Cristo, o temor toma conta de nós. O futuro, ele não deve atormentar você. O futuro, ele não deve levar você a ter medo, a ficar amedrontado. Mas o futuro deve levar você mais longe. Por isso a gente tem que tomar cuidado com alguns sentimentos que rondam o nosso pensamento e o nosso coração. Como, por exemplo, a decepção. Nós nos decepcionamos com governos, nós nos decepcionamos com lideranças, nós nos decepcionamos com a atitude de um familiar, nós nos decepcionamos com os nossos amigos, com os nossos familiares. Cuidado com esse sentimento. Tenha cuidado com o que deixa você desesperançoso. Olha para a sua vida, tenta identificar aquilo que está sugando a sua esperança. Olha para a sua vida e tenta enxergar por que você está tão descontrolado desse jeito. Por que você está tão aflito? Por que você está tão desesperado? Olha para a sua vida e se pergunte, por que você não está mais interessado em algumas coisas que são muito importantes para você? Deus, trabalho, sua família, sua igreja. Você precisa tomar cuidado com esses sentimentos de decepção, de desesperança, de descontrole, de desinteresse, porque isso tem resultados terríveis na nossa vida. Quando nós estamos olhando para o futuro, e o nosso olhar ele não está na perspectiva de Cristo, esses sentimentos nos afetam de maneira que nos leva a ficar paralisado. Você fica no mesmo lugar, marchando no mesmo lugar. Isso é horrível. Se você participou do exército, se você fez o tiro de guerra, uma das coisas que consome muita energia da gente é você ficar marchando no mesmo lugar. E se você fez exército, você sabe do que eu estou falando. Aquele coturno, aquelas roupas quentes, no sol. Você não está avançando, você está parado, mas você está marchando no mesmo lugar. São as paralisações. As punições. Você começa a olhar para a sua vida e você começa a dizer assim, puxa, mas há alguma coisa de errado, estou fazendo alguma coisa de errado, tem um negócio errado, tem alguma coisa errada, e você começa a se autopunir. Você começa a ficar dentro de prisões. As nossas prisões hoje, elas não são prisões como cadeias. Muitas das nossas prisões são prisões mentais.
São pessoas que estão aprisionadas pelo medo. São pessoas que estão aprisionadas por um sentimento de inferioridade muito grande. Ela não consegue dividir a vida com outra pessoa que tem mais luz que ela, que tem mais sucesso com ela, porque ela se sente tão inferiorizada. E essas coisas de inferiorizar, de se sentir inferiorizado, trava a nossa vida. Os padrões repetitivos, a gente começa a repetir padrões que nós nos acostumamos a ter dentro da nossa própria família. Do tipo, fulano na minha família tinha uma mania, fulano morreu de infarto, fulano morreu de um derrame. E você vê que 10 na sua família já morreram também. Isso porque nós passamos a olhar para o futuro sem a perspectiva de Deus, sem a perspectiva da cruz. Mas você tem que entender que de Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre nos animando. Deus está sempre nos impulsionando a ter fé. Deus está sempre nos empurrando a crer. Deus, Ele é o nosso maior encorajador. Deus é aquele que a todo instante está dizendo para a gente, não tema, não tema, não tema, não tenha medo, não tema. Existem mais de 365 não temas na Bíblia. Por que você acha que tem isso? Por que você acha que Deus fala tanto sobre você vencer o medo? Você não temer. Deus está tentando tirar o melhor de você, o melhor de nós. Você acha que Deus planejou um acidente para o Diego? Para ele baixar a guarda e dizer assim, eu me rendo? Evidentemente que não. Mas da mesma forma que a palavra de Deus funciona, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, um acidente, uma dificuldade, isso pode ser um instrumento que Deus pode usar para trazer algo bom para a nossa vida. Então pare de reclamar na situação que você está vivendo nesse momento, porque há alguma coisa boa escondida aí da parte de Deus para você. Não é uma punição. Mas talvez você pode aprender algo com Deus aí nesse negócio ruim que você está vivendo. José esteve no poço, ele esteve na prisão. Onde você está? Sonhos, vozes, impressões que roubam de você a esperança, que levam você a ter medo do futuro, não são sonhos, vozes e impressões que vêm de Deus. Se nesse momento você está tendo algum sonho, se alguma voz está constantemente gritando na sua mente, se você tem tido algumas impressões de que no seu futuro há algo ruim para acontecer, você precisa entender que isso não vem de Deus. É provável que vem do maligno, ou vem de alguma situação que não quer que você saia dessa prisão. Porque Deus, Ele está sempre colocando você para ir para o futuro. Você já deve ter tido a experiência de colocar um endereço ali no seu GPS, no carro, e então você entra numa rua errada, e o GPS diz para você, recalculando, 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 nova trajetória. Tem pessoas que estão com tão medo do futuro, que elas estão vivendo assim a sua vida, como um GPS, recalculando, recalculando, recalculando. Pega um caminho, não funciona, acredita, desacredita, tem fé, não tem mais fé. Diz, agora eu vou para a igreja todos os domingos, não vai mais. Agora eu vou ser dizimista ofertante, não é mais. É um dia, é um domingo, é um mês, para tudo. Está sempre recalculando. O problema de estar sempre recalculando a nossa vida, para o destino, para o futuro, o problema é que isso cansa a gente. A gente perde nosso tempo, a gente prolonga as conquistas que nós poderíamos ter em 10, 15 dias, por exemplo. Como o povo de Israel. Saíram do Egito, eles poderiam caminhar por 15 dias e estar na terra prometida. Mas, recalculando, 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 levaram 40 anos para chegar na terra prometida. Mas hoje, Deus quer trazer algumas máximas para você pensar nelas. Deus quer trazer alguns apontamentos para você considerar nessa noite, nessa tarde e noite. Eu tenho 7, 8 apontamentos para trazer para você. Eu não vou conseguir falar todos. Eu vou falar sobre 3 apenas. O primeiro apontamento
Se você escolher o futuro, você tem que entender que escolher o futuro é viver em transição. Se você escolhe olhar para o futuro, você tem que entender que sempre haverá transições na sua vida. Você não vai conseguir ficar no mesmo lugar por muito tempo. Nesse exato momento, nós, como igreja, nós estamos em um processo de transição. E o problema dos processos de transições são que eles trazem muitas incertezas para a gente. São momentos de fragilidade. São momentos que, se a gente não tiver cuidado, geram muita preocupação no nosso coração. Então eu preciso deixar claro para você 2 momentos de transições que nós estamos vivendo aqui em nossa igreja. Para que você não fique apavorado. E você não fique perdendo tempo recalculando. A primeira transição que nós estamos vivendo como igreja é a transição de nós criarmos uma estrutura espiritual. A Bíblia diz que Deus coloca vinho novo somente em odres novos. Odre é o recipiente que o vinho é colocado. Ele diz que se ele colocar um vinho novo dentro de um odre velho, o vinho vai se perder. Ele não diz que o odre vai se perder, ele diz que o vinho vai se perder. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou colocar algo novo dentro de vocês, mas vocês precisam ter algo novo dentro de vocês para você recepcionar esse vinho novo. Porque senão aquilo que novo colocar dentro de você, você vai perder o novo. O odre novo não está dizendo a respeito de pessoas. Não acredito que pessoas sejam descartáveis. Não é isso. Isso não é para pensar, nossa, mas faz tanto tempo que eu faço parte dessa igreja, e agora a gente está vivendo essa transição de vinho novo, quer dizer que eu vou ficar para trás? Não. O odre são os seus pensamentos. O odre tem a ver com a disposição do seu coração. E nós estamos nesse momento de transição, que é um negócio que tem acontecido de forma tão natural, e nós precisamos criar uma estrutura para receber esse novo de Deus. Eu penso que 2 ambientes de transição estamos vivendo hoje, dentro desse ambiente, criar uma estrutura espiritual. É um ambiente apostólico e um ambiente profético. O ambiente apostólico é ser uma igreja fora dessas 4 paredes. É ser uma igreja que tenha uma voz firme lá fora. Uma voz de esperança. Uma voz que vem do céu para a terra. Isso é ser uma igreja apostólica. Porque talvez a gente esteja conversando de coisas aqui dentro que não seja resposta para as pessoas lá fora. As pessoas lá fora, elas já sabem daquilo que nós não concordamos. Mas elas precisam saber daquilo que nós concordamos. E que Deus concorda para a vida dela. Isso é ser uma igreja apostólica. É ser uma igreja que traz o céu para a terra. Por favor, não vá caminhar por esse negócio de... Tem tantas coisas que você ouve de apostólico. Mas ser apostólico é isso. É pegar o modelo do céu e executar ele aqui na terra. É isso, é ser apostólico. Um outro ambiente que nós temos que preparar em termos de estrutura é ser uma igreja profética. Mas não veja profecia como um negócio de julgamento. Não veja profecia como um juízo, um misticismo, não é nada disso. Profecia nada mais é do que você ouvir Deus, conseguimos uma conexão com Deus, de maneira que Ele compartilhe conosco os seus sonhos, os seus desejos, e a gente vá para o mundo e fale para o mundo. Ser profético é fazer com que aquilo que Deus quer dizer seja dito através do corpo dele, que é a igreja. Isso é ser profético. É nós encontrarmos pessoas linkadas com o coração de Deus, de maneira que aquilo que eles ouvirem, eles compartilhem com a gente. Porque não tenha dúvida, a palavra de Deus diz que se ele for fazer alguma coisa importante no mundo, ele primeiro vai compartilhar com os seus profetas. Depois os profetas vêm e compartilham conosco.
Você lembra de Moisés? Moisés, ele entrava na tenda, recebia e vinha e dizia para o povo. E então, tiveram duas pessoas que começaram também a ter direcionamento de Deus. Então o povo olhou para aquelas duas pessoas e falou assim: Moisés, tem dois homens aqui, que também estão profetizando. Então Moisés disse para aquele povo, é tipo assim, né? Vai lá, cala eles, deixa eles quietos, tampa a boca deles. Moisés disse para eles: quem me dera se toda essa nação de Israel pudesse ser profeta. Se todos pudessem ter um encontro com Deus, Deus contar o segredo deles e eles revelarem para nós. Agora, um negócio muito importante nós estamos vivendo hoje, porque diz a Bíblia que nós somos sacerdotes e reis. Nós temos esse acesso a Deus. Você não vai precisar do profeta Cláudio dizer aqui para você, você pode chegar diante do Senhor, ouvir os segredos dele e vir aqui compartilhar com o mundo. Nós vamos criar uma estrutura para receber isso. Uma outra estrutura que nós estamos em transição é a transição de uma estrutura física. Quando nós saímos ali do Antônio Sanches Gomes, nós estávamos ali procurando um lugar que fosse maior que aquele. E nós procuramos, vocês sabem, nós visitamos alguns lugares aqui. Uma irmã aqui da igreja falou deste lugar, falou: pastor, está fechada aquela loja lá, passa lá para dar uma olhada. E eu passei aqui em frente, e naquela época estava se instalando o Alá Rodas aqui do lado. Essa porta estava aberta, eu entrei, tinha um pedreiro trabalhando e tinha um homem junto com ele. E eu perguntei para o homem: então, vocês alugaram aqui, né? Ele falou: alugamos. Vocês alugaram tudo? Eles disseram: nós alugamos tudo. Então eu peguei, saí do prédio e fui embora. Passaram-se 7 meses. O Paulo da Elisângela me liga e fala assim: pastor, o dono daquela área está querendo conversar com o senhor, para o senhor ir lá ver a área, quem sabe pode ser a igreja lá. Quando eu entro por essa porta aqui do lado, o homem está me esperando aqui, e ele diz: olá, pastor, o senhor vai alugar esse lugar? O senhor vai alugar esse lugar? Vocês viram isso aqui, tudo cheio de mato, tudo desorganizado? Eu falei: meu Deus, esse homem tem mais fé do que eu. Nós estamos aqui hoje. Mas aqui não está terminado ainda. Há um outro passo para ser dado. Porque Deus não é o Deus do bastante, Deus é o Deus do mais que o bastante. Deus não é somente o Deus do suficiente, Ele é o Deus do mais que suficiente. E é por isso que nós temos a expectativa de que o nosso novo espaço deva ficar assim. É uma mudança de estrutura. Porque realmente há algo que Deus está nos dando condições de participar como povo dele. E nós precisamos de uma estrutura para receber o novo de Deus. E precisamos de uma estrutura para receber as pessoas que Deus está enviando para cá. É um momento de transição. Você pode olhar para isso aqui e falar assim: negócio é absurdo. Verdade? É fora do comum. Eu acredito também que você esteja num momento de transição. Você pode estar passando um momento de transição nesse momento. E pode estar muito difícil para você. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele diz para você: seja forte e corajoso. Ele diz para você: não tenha medo, eu venci o mundo. Você está com dificuldade nas suas transições? Você está passando por uma transição difícil? É isso que Deus está dizendo para você nessa tarde. Seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Coragem. A Bíblia diz no Salmos 121, versículo 8, dizendo que Deus guardará, protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para todo sempre. Porque nas transições que nós fazemos com Deus, ela é assim. Ela é guardada a nossa saída e é guardada a nossa chegada. Agora essa fala aqui, ela é a fala de reis. Os reis saíam, abençoados por Deus, para batalhar,
para conquistar, para ampliar territórios, e eles voltavam com as suas conquistas. Eu e você, nós somos sacerdotes e reis. Entra, sai e volta. Como rei, você vai se levantar amanhã de manhã, confiado em Deus, e você vai sair para a sua batalha. Você vai ganhar as suas conquistas, você vai voltar para a sua casa. Sua saída e a sua volta será guardada. Como sacerdote, você vai entrar no seu tempo de oração com Deus. Deus vai compartilhar os segredos dele com você. E você vai vir aqui e vai compartilhar com o mundo. Sair é posturas de reis. Deus abençoe as suas transições. Seja abençoado nessa tarde. Não tenha medo, não tenha receio. Essas transições não são para matar você, elas são para levar para você para um destino, para um futuro que Deus está planejando de forma muito incrível. Mas que há necessidade de coragem. Seja forte e seja corajoso. Uma outra coisa muito importante, se você escolher o futuro, você tem que entender que escolher o futuro é caminhar com pessoas que têm dentro delas aquilo que Deus colocou dentro de você. Escolher o futuro é caminhar com pessoas que têm dentro delas aquilo que Deus colocou dentro de você. Olha só, Maria, mãe de Jesus, vai visitar Isabel. E quando Maria começa a falar com Isabel, o texto diz que o menino Jesus começou a mexer dentro dela, dentro de Isabel. O menino Jesus, Maria vai visitar Isabel. Isabel começa a conversar. E nesse instante, João Batista, que estava no ventre da sua mãe, Isabel, começa a se mexer. E quem foi João Batista? A Bíblia diz que foi aquele que preparou o caminho para Jesus Cristo. Escolher o futuro é caminhar com pessoas que têm dentro delas aquilo que Deus colocou, escolheu e colocou dentro de você. Você vai encontrar na sua caminhada pessoas que Deus colocou dentro do seu coração, colocou dentro do coração delas também. E nós vamos nos juntar, você vai se juntar a essa pessoa. E você vai vencer. Você vai vencer. Você já percebeu que a pessoa, só de você estar perto dela, isso já te empolga? Se você passar 5 minutos com ela, você sai dessa conversa energizado. Você sai assim, com as baterias carregadas. Já percebeu? Porque é assim. Aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, Ele coloca dentro do coração de outras pessoas. E quando você se encontra, você diz, é isso. É isso. Isso é uma boa palavra. É isso. Isso que eu pensava. É isso que me anima. É assim mesmo. Eu também enxergo dessa forma. Porque no futuro, não dá para a gente caminhar sozinho. Terceira coisa, escolher o futuro é viver o reino de Deus. Escolher o futuro é viver o reino de Deus. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, diz que os fariseus começaram a questionar Jesus acerca do reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Jesus falou assim, para essa conversa toda. Uns dizem que o reino de Deus está lá, outros dizem que está acolá. Eu quero dizer para você o seguinte, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. E porque o reino de Deus está em nós, nós podemos tocar. Como aquela mulher tocou nas olhas de Jesus e foi curada. Nós podemos tocar no nosso milagre, nós podemos tocar na nossa conquista, nós podemos tocar em Deus. Muitos de nós não recebemos nenhuma herança dos nossos pais. Batalhamos demais para chegar até aqui. Não foi difícil para você chegar até aqui? A não ser que você tenha recebido uma herança, mas quem recebe uma herança tem a responsabilidade de expandir aquilo que foi recebido. Mas muitos de nós chegamos aonde chegamos praticamente sozinhos, com a nossa força.
consegue estar no reino de Deus, quando você entra no reino de Deus, você não entra como alguém que está sem herança. Você entra no reino de Deus como alguém que já recebeu do Pai todas as coisas que você precisa. Todas as coisas. Entenda isso. Eu penso que se a gente consegue entender isso, as nossas orações, elas mudam. Elas não serão orações para Deus fazer. Elas serão orações, a gente vai dizer, Deus, eu quero fazer contigo. Mostra onde o Senhor está trabalhando, porque eu vou fazer junto. Para com esse negócio de pedir para Deus fazer. Se junte a Ele. É mais fácil, cansa menos, dá menos desgaste, menos apontamento. Há um momento especial para a gente, irmãos. Há um momento, é o nosso tempo. O reino de Deus está entre vós, está em vós. Em último, escolher o futuro é viver com os recursos do reino de Deus. Mais uma vez, tenho que me lembrar da experiência que Maria teve. Lucas capítulo 1, versículo 38 diz, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra, conforme a tua palavra. Quantos de nós temos coragem nessa tarde e noite de dizer, Senhor, aconteça comigo conforme a sua palavra? Quantos? Escolher o futuro é viver com os recursos do reino. Quem foi Jesus? Quais eram as heranças que Jesus tinha? Quando Maria disse, aconteça comigo conforme a tua palavra, Deus já estava providenciando homens montados em camelos, que vieram até Jesus para reverenciar, entregar para eles presentes. Tudo isso porque eles estavam olhando para um sinal no céu. Uma estrela. Agora, quando nós lemos o texto desses magos indo até Jesus, a gente tem a impressão de que eles saíram juntos. Eles estavam pesquisando, identificaram a estrela e eles saíram juntos, mas não é verdade. Cada um saiu de um lugar. Cada um saiu não sozinho, porque eles poderiam ser atacados. Então, provavelmente, eles saíram em caravanas. E eles levaram muito suprimento, porque a viagem era longa. Mas porque eles estavam olhando para um sinal que dizia que Jesus já estava na terra. Esses homens se encontram na caminhada, e eles vão então até aquele lugar, encontram Maria, José e o menino envoltos em panos. E eles prendem aquele menino. Imagino que esses homens devem ter deixado um suprimento muito grande para Maria, José e o menino Jesus. Os primeiros anos de Jesus, você vê, a gente tem a narrativa de Jesus até esse ponto, quando eles saem dali e vão para o Egito. Depois a gente não vê mais Jesus. Como é que Jesus se sustentou? Como é que a família, José e Maria, se sustentaram lá? Eu tenho a impressão de que foram os recursos que esses homens trouxeram. E eles então puderam ir até o menino ter a idade para poder voltar ali para as suas terras. Viver com os recursos do reino de Deus. O seu trabalho é apenas acreditar na palavra de Deus. Seu trabalho é apenas concordar com o que o céu já preparou para você. É aplicar fé, é concordar. Todas as vezes que a gente luta contra isso, a gente se desgasta mais e mais e mais. E o futuro, ele se torna muito tenebroso. Há camelos vindo com recursos para suprir a sua necessidade, viu? Nem o sepultamento de Jesus ficou sem cobertura. Você faz plano funerário? Tem pessoas que fazem, é legal isso, pode fazer, não tem problema nenhum não. Mas imagina Jesus. Jesus não tinha plano funerário. Mas a Bíblia diz que surgiu um homem chamado José de Arimateia, que comprou um lençol, que comprou um túmulo cavado, comprou especiarias,
só para honrar o sepultamento de Jesus. Do nascimento ao sepultamento, Jesus foi cuidado. Viver, escolher o futuro, é escolher viver com os recursos do reino. E eu creio que nesse exato momento, há pessoas vindo, há um José de Arimateia, há camelos, há pessoas trazendo provisão que você precisa. Todas elas. Olha, há tanta coisa para dizer, Senhor. Mas eu preciso terminar. Mas deixando uma última coisa com você. Sabe, ao olhar para o futuro, ao você viver esses momentos de transições, você vai receber uma capacitação especial de Deus para operar e viver em cada um desses momentos de transição. Quando Deus compartilhou com José de que ele seria um rei, de que ele governaria, que seus irmãos inclinariam para ele, aquele sonho que José teve, está em Gênesis capítulo 37, talvez fosse muito impossível para José pensar, meu Deus, quando é que esse sonho vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Eu estou dentro desse poço, eu nem sei o que vai acontecer aqui com a minha vida. Talvez fosse muito difícil para José entender que o futuro que Deus tinha para ele era um futuro bom, quando ele estava naquele mercado de escravos. Talvez fosse impossível isso acontecer na vida de José, quando José estava como escravo na casa de Potifar, sendo perseguido pela mulher de Potifar. Eu acho que devia ser muito difícil para José, enquanto ele estava na prisão, dizer, meu Deus, quanto tempo falta ainda para essa palavra se cumprir na minha vida? Mas José, ele recebeu 4 mantos. Manto é a mesma coisa que capa. Capa, capacitação. Para cada estágio da nossa vida, para cada momento em direção ao nosso futuro, a gente vai receber algo da parte de Deus que vai nos ajudar a seguir até o próximo passo. A primeira capa que José teve foi quando ele estava na casa do seu pai. Seu pai construiu para ele uma capa nova e deu para ele. Isso provocou uma inveja tão grande nos seus irmãos, tão grande, você lembra da história? Essa mesma capa foi usada por seus irmãos mataram um animal, sujaram a capa de sangue e foi lá mostrar para o pai, pai, ó, José foi comido por um animal. Então José, ele é vendido como escravo e agora ele vai para a casa de Potifar. Lá na casa de Potifar ele recebe uma nova capa, uma nova capacitação. E é incrível que essa mesma capa que José recebeu, essa mesma vestimenta, ficou nas mãos de mulher de Potifar. Estava lá na mão da de Potifar. Era a prova contra José. Olha aqui a capa dele. José sai dali e é lançado na prisão. E lá ele recebe um novo manto, uma nova capa, uma nova capacitação. Só que dessa vez ele recebe uma capa listrada com um número atrás. Prisioneiro. Ah, meu amigo, mas José sai daquela prisão e ele recebe agora uma nova capa, e essa capa agora dá a ele o direito de mandar em todo o Egito, governar o Egito, em direção ao seu futuro, nesses estágios, nessas transições, Deus vai dar para você um nível de manto, de capa, de capacitação, para você chegar onde Deus já tem planejado para você. Fique em pé, eu quero orar por você nesse momento. Cada fase, cada nova estação, um novo manto, uma nova capacidade. Você está em um momento de transição? Ou sua vida está estagnada?
Você está olhando para o futuro com esperança? Ou você está olhando para o futuro com desespero? Há um caminho para você trilhar. Um caminho que você não teve antes. Porque o futuro, a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã. Mas saiba que nesse futuro, Deus está com você. Você não está sozinho. Então, a partir de agora, usa a sua boca para trazer essas coisas do futuro para agora na sua vida. Não use a sua boca para reclamar, para xingar. Não use a sua boca para falar mal da família que Deus deu para você, sua mulher, sua esposa, seus filhos. Use a sua boca para profetizar, porque há um futuro maravilhoso de Deus preparado para você. Eu quero orar nessa tarde e noite por pessoas que estão em transição, por pessoas que estão avançando. Eu quero orar nessa tarde por pessoas que querem chegar nesse futuro que Deus tem preparado. Então, se você é essa pessoa que está vivendo estágios de mudança na sua vida, se você é essa pessoa que está olhando para o futuro, se você é essa pessoa que está necessitando olhar para o futuro, porque a sua vida não pode ficar parada como ela está, quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero concordar com Deus que diz que Ele tem bons planos para a sua vida. Eu quero concordar com Deus que é o Deus mais que o bastante. Eu quero concordar com Deus que diz que Ele vai trazer para nós um cálice que transborda. Eu quero orar concordando com Deus de que os melhores dias da sua vida você não está vivendo agora, você ainda vai viver. Eu quero orar por pessoas que estão necessitando ser destravada o seu futuro. Feche os seus olhos, eu olho com você nesse momento. Essa é uma boa palavra, Deus. Olha aqui, Deus, essas pessoas. É o Senhor que as trouxe aqui nessa tarde. É o Senhor que as impulsionou de saírem dos seus lugares e virem até aqui, Deus. Por causa dessa demonstração, Deus, de interesse, eu sei que o Senhor está providenciando o próximo passo na vida delas. Sejam elas abençoadas nessa tarde. Primeiro com coragem. Lança fora o medo, Senhor. Tira todo o medo do coração, Deus. Tira todo o medo, Pai. O medo que paralisa, o medo que leva à falta de fé, o medo que desconfia, Deus. Eu repreendo e expulso do coração, da mente delas, o medo, Pai. Seja estabelecida agora a coragem, Deus. A coragem que esteve no coração de homens como José, Maria, Abraão, como o próprio Jesus. Ah, Senhor, enche essas vidas de coragem, porque o Senhor tem preparado para elas um bom futuro, Senhor. São sacerdotes, são reis. Destravam nesse momento, Deus, mentalidades, ó Pai. Ó Deus, dá um aumento de fé, traz uma nova capa, um novo manto, uma nova capacitação para essa nova fase de vida, Senhor. Senhor, traga respostas nessa noite, Deus, para união, para ajuntamento, para casamentos, para namoros, para noivados. Traga, Deus, nesse momento, direcionamentos para negócios, estudos, trabalhos. Ah, Deus, há um futuro pedindo lugar nas nossas vidas, e esse futuro é estar com o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Nós confiamos na Tua palavra que diz: eu estarei com vós todos os dias das vossas vidas, Pai. Nós acreditamos, nós confiamos
É nessa fé, nessa palavra, que nós entregamos o nosso futuro nas tuas mãos nesse momento. E trilhamos esse novo caminho, esse novo e vivo caminho. Jesus Cristo, o Senhor e Consumador da nossa fé. Nossa vida é tua, portanto o nosso futuro é teu, Senhor. Oramos no nome poderoso de Jesus.